Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison. Muito que bom estar aqui Lara com você Brenner. de novo. É sempre um prazer estar aqui com você. Prazer, todo meu. Vamos falar sobre as doideiras da nossa cabeça, sobre aquela parte obscura da nossa cabeça. Assunto delicado, dá pano pra manga, né? Dá pano pra manga, você vai ver. Nós estamos com as pessoas mais qualificadas pra isso. Quem são eles? Que são Paula Camposan Dória, psiquiatra, esposa do Renault e mãe de trigêmeos, Paula. Eu acho um absurdo a pessoa ter trigêmeos e ser magra desse jeito. Fernando, Rodrigo e Mariana, bem-vinda, querida. Muito obrigada, é uma honra. E a magreza é por causa dos trigêmeos, inclusive. Fica correndo atrás dos meninos o dia inteiro. E Saulo Barbosa, querido, psiquiatra também, marido da Luna e pai da Ana Rita, Catarina e Beatriz. Bem-vindo, Saulo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer muito grande. Larinha, esse assunto a gente já sabe que dá pano pra manga. Vai. Eu já queria começar aqui, né, com os nossos convidados pra gente quebrar certos tabus, né? Que a gente ouve falar que psiquiatria é coisa de maluco. É coisa de maluco. E aí, qual que é? É coisa de maluco mesmo? Não tem que bater meio da cabeça pra poder fazer uma terapia? Como é que funciona isso? Conta pra nós. Defina maluco. Que daí a gente fala se é ou não. Pois é. O que é um maluco? Defina Todos maluco, nós. Paula. É, salva alguém? Se for todos nós, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, mas conta pra nós então. Qual que é a diferença do psiquiatra pro psicólogo, por exemplo? O psiquiatra é pra maluco. Então, ó, check. Check na primeira pergunta, é isso mesmo, é pra doido mesmo. O pessoal fala isso, né? Que o psiquiatra é pra quem, né? É maluco. E o psicólogo é quando tá ali. Tá caminhando. Um pouquinho antes, né? Ainda dá Ó, pra já salvar. defini, então. Um é pra maluco, outro é pra doido. Pronto, resolveu. É outra graduação, assim. Mas os trabalhos são bem complementares, né? Na verdade, o psicólogo, ele faz uma parte comportamental, né? E o psiquiatra, a parte orgânica, principalmente, né? Embora a gente possa fazer também a parte comportamental, mas a parte orgânica, tem algumas doenças orgânicas, a gente vai conversar sobre isso. E aí o psicólogo, né, faz a parte médica, basicamente isso, mas são bem complementares. É difícil a gente tratar alguém sem, né, esse acompanhamento psicológico em conjunto. É um estigma, Saulo? Ah, com certeza, né? E tem uma certa razão disso, porque a psiquiatria, ela era uma espécie de patinho feio, assim, da medicina, né? Se a gente pensar que até 1950 a gente não tinha nenhuma medicação psiquiátrica, então, realmente, as medidas que existiam para tratar os pacientes, especialmente os mais graves, eram medidas muito aquém do restante da medicina. E aí, de 1950 para cá, com a evolução, né, das medicações, da tecnologia, dos exames de imagem, aí a psiquiatria começou a ganhar mais espaço e até mais respeito, eu diria, dentre as outras especialidades médicas. E aí ficou esse tabu de que o psiquiatra seria para pessoas loucas ou malucas, que inclusive são palavras que a gente nem usa, né? Não são palavras técnicas, assim, que estão no nosso linguajar. Mas ficou o estigma. E quebrar esse estigma é fundamental. Então, hoje a gente sabe que muitas e muitas pessoas vão ao psiquiatra porque a gente tem outros transtornos que se tornaram muito comuns, como a ansiedade, como a depressão, como o burnout. Dificilmente alguém que está nos assistindo aqui, ou a própria pessoa não tenha algum desses, ou algum familiar, alguém que ela conheça não tenha, né? Então, é fundamental a gente quebrar esse estigma aí. E psiquiatra sempre trabalha com remédio? Essa era justamente a pergunta que eu ia fazer. Porque eu acho que na minha cabeça, a separação, que eu acho que a separação que todo mundo faz é o psicólogo, né? Ele faz uma terapia, ele faz um acompanhamento, né? De acordo com certas técnicas e tal. E o psiquiatra é o que receita algo, sei lá, mais pancada, se o cara estiver precisando de um acompanhamento também médico, de um suporte, alguma droga ali para poder dar algum suporte para o paciente. Ou não é isso? isso? Não é? O Saulo comentou de medicação. Mesmo quando surgiram as medicações, elas tinham muito efeito colateral, né? A gente chama de droga suja, elas atuavam em muitos receptores. E aí também manteve o estigma, porque daí as pessoas ficavam muito sonolentas, sedadas. Então, até hoje a gente recebe, né? O Saulo provavelmente também. Eu vou tomar remédio, mas eu vou ficar dopada, eu vou ficar... E hoje não mais, né? A gente tem medicações que, enfim, a pessoa toma e ninguém nem percebe. Então, ele manteve o estigma mesmo depois do início do tratamento. Mas em relação a isso, também não, né? O psiquiatra, muitas vezes, ele não medica, porque a gente tem, exemplo, vamos pegar uma doença específica, a ansiedade.
A ansiedade, dependendo da intensidade, a gente classifica em leve, moderada e grave. Até moderada a gente pode tratar com outras medidas. Suplementação, que é uma coisa que a gente faz bastante. Atividade física, enfim, uma mudança de estilo de vida que a gente orienta, sono. Então, não necessariamente medicação. E também faz esse trabalho dinâmico, né? Psicodinâmico, que é uma espécie de psicoterapia também, que a gente faz em conjunto. Então, não necessariamente medica. E todas essas doenças, tipo ansiedade, depressão, burnout, que a gente vai falar aqui hoje, são classificadas como doenças da mente. Assim, a gente tem algum tipo de classificação? É uma doença que origina-se na mente, assim? É uma coisa... É a grande discussão, né? Onde é que termina a mente, onde começa a parte orgânica, onde começa o cérebro ali a interferir. Só que, sinceramente falando, esse limite, na minha opinião, ele nunca vai ser tão preciso assim. E aí você estava perguntando sobre se o psiquiatra, ele é esse que medica, né? Por que que tem essa imagem? Porque os psiquiatras foram para esse caminho. E, infelizmente, eu diria que talvez a maioria dos profissionais tem só esse recurso para oferecer para seus pacientes, porque ficaram numa visão reducionista ali do biologicismo, né? De chega uma pessoa ali na frente dele... O remédio resolve. E o remédio resolve. E a gente sabe, eu por exemplo, eu gosto de ter uma visão do ser humano em 3 grandes áreas, né? A área biológica, fundamental, neurônio, neurotransmissor, hormônios, né? Tudo isso existe de fato. A gente tem uma matéria... E essa matéria obedece leis físicas e químicas e pode haver um desequilíbrio, né? E a gente tem recurso para recuperar isso. Agora, o ser humano não é só matéria. O ser humano tem seu aspecto psicológico. Aí a gente está falando de temperamento, de personalidade, de traumas de infância, de história de vida, de narrativa pessoal, a história que eu quero escrever para mim. E eu ainda acrescento um terceiro ponto que eu chamo de transcendente, que são os nossos valores, né? Aquilo que guia as nossas decisões, aquilo que faz com que a minha vida tenha sentido. Então, para mim, eu não consigo atender um paciente hoje sem olhar para todos esses 3 aspectos. Agora, infelizmente, a Paula também compartilha dessa visão, né? Infelizmente, nós somos a minoria, né, dos profissionais. Mas imagino que a gente esteja virando aí uma página nesse sentido. E aqueles que não tiverem essa visão vão ficar para trás, porque os pacientes já estão percebendo isso e já estão querendo ser olhados como um todo, que é o ser humano. Que eles são de fato, né? Exato. É possível que o corpo esteja alinhado, façam-se exames e aí se perceba que não existe nada muito desbalanceado e ainda assim a pessoa esteja incorrendo em algum problema? Não é? Com certeza. Inclusive, respondendo essa parte da etiologia, a gente não tem etiologia definida de quase nenhum dos transtornos mentais, por isso que não chama doença, né? A gente chamou de transtorno, de síndrome, porque ninguém sabe exatamente de onde que originou. Mas pode, o Saulo deve receber também, a gente recebe muito sofrimento no consultório, que não é doença. É sofrimento, a pessoa está em algum estágio da vida que ela precisa resolver alguma coisa, ela está em um sofrimento psíquico, até transcendente, né? Enfim. E aí ela tá com sofrimento, é isso. Não deixa de ser algo que merece um tratamento, né? Ela realmente precisa de atenção, ela precisa de ajuda naquela passagem que ela precisa fazer. Mas não é uma ajuda necessariamente biológica, digamos assim. Então, sim, às vezes a gente faz. Inclusive, a primeira coisa que a gente faz mediante uma queixa é excluir uma causa orgânica, enfim, depressão, por exemplo. A gente exclui um transtorno de tireoide, anemia, né, deficiência de vitamina D. Aí, então, a gente tem algumas etapas para chegar lá. Algumas vezes passa por todas e a gente vê que realmente é um sofrimento, que a pessoa precisa de uma ajuda mais dinâmica, psicológica, nessa segunda ou terceira esfera do ser humano. Mas só para que eu entenda, me perdoe a ignorância de insistir. Uma vez que a gente tira essa parte biológica, o que diferencia na prática o psiquiatra do psicólogo? É linha de tratamento? Como que é? Sim, eu diria que sim. Seria, ao meu ver, uma questão de base antropológica. Se você se pretende se colocar como profissional diante de alguém que sofre, você obrigatoriamente precisa ter um conceito do que é uma pessoa. Porque como é que você quer ajudar alguém se você não tem um norte, né? Sim. E essa base antropológica, por exemplo, a gente sai da faculdade, a gente sai da residência de psiquiatria com a visão, ao meu ver, estritamente biológica. E todos esses outros conhecimentos a gente busca por nós mesmos, em outras formações e tudo mais. Mas alguns buscam, outros não.
E aí tem aquela história, né? Se você só tem um martelo, todo problema vai ser prego. Você vai tentar resolver todos os problemas com aquele recurso ali que você está acostumado a usar. Então, eu diria que essa diferenciação, Lara, hoje, cada vez mais depende da visão do profissional. Que tipo de profissional que você está procurando. E, doutor Saulo, ainda tem também o psicanalista, né? Onde é que entra o psicanalista nesse bolo todo, assim? Um psiquiatra, ele pode ser psicanalista, só um psicólogo, ele pode que é psicanalista, é uma outra área, assim, totalmente diferente, o cara não é nenhum nem outro, como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode ser psicanalista, né? Fazer a formação em psicanálise, médico, psicólogo, engenheiro, advogado, enfim. É uma formação à parte, né? Mas eu ia falar justamente, complementar o que o Saulo disse, em relação a isso, né? Da diferença entre psicólogo e psiquiatra, que os psicólogos, eles são estimulados na faculdade a já seguir uma linha específica. Então, eu sou psicanalista, eu quero ser psicanalista, enfim, eles seguem uma linha específica desde a época da formação. Então, ele fica com uma ferramenta, né, terapêutica, digamos assim. Só aquela linha, é muito pouco. Então, eu vou para Freud, eu vou para Jung, eu vou para Reich, é isso, assim, né? E nós acreditamos, né, o Saulo compartilha com certeza, que todas as linhas, a gente precisa saber todas elas e lançar mão em momento específico para paciente específico de cada uma delas. Então, se a gente, né, se eu me limito a uma e me nomeio que eu sou psicanalista, por exemplo, eu vou conseguir ajudar um perfil específico de pessoa num momento específico da vida dela. É desse tamanho. Entendi. Então, eu acho que tem essa diferença também. Além de antropológica, essa questão que a gente, embora saia com uma visão muito orgânica, biológica, a gente não tem essa necessidade de, escolher uma linha lá na faculdade. Então, a gente estuda, né, um pouco mais em relação a isso. O pessoal tá sendo estimulado, né? O Saulo falou, vai acabar sendo engolido essas pessoas que não têm essa visão. Mas eu também vejo que, falando isso, que o que trata é a personalidade do terapeuta. Enfim, várias pessoas falaram isso de uma forma diferente há muitos anos, né? Eu também tô tendo um certo cuidado, não sei se o Saulo concorda comigo, que tem muita gente nova vindo, deixando um pouco de lado a parte técnica. Bom, exato. Então eu vou me formar como pessoa, vou ser uma baita de uma personalidade e não preciso estudar tanto a parte teórica, entendeu? Eu tô sentindo isso. E precisa, né? Ela não é suficiente. Nem tanta terra. Ela não é suficiente a parte teórica, né? Mas a gente precisa. Então eu tenho notado isso, o pessoal dando uma negligenciada na parte técnica. Você também, Saulo? Com certeza. E aí é até um contrassenso, porque quando você tá formando a sua personalidade, em determinada etapa, o seu objetivo é dominar uma ferramenta, dominar uma habilidade e colocar aquilo a serviço dos demais. Essa é a sua motivação. E é algo que até o Adler, o Alfred Adler, fala muito sobre isso, né? Que a solução para muita neurose, para muito complexo de inferioridade, nada mais é do que você desenvolver essa habilidade, colocar a serviço dos demais, elevar essa habilidade à excelência e ser reconhecido por isso. O complexo de inferioridade foi embora. Então, é difícil acreditar que alguém formou bem a personalidade ignorando a técnica daquele serviço que ele se propõe a fazer. Então, eu gosto muito dessa frase. Essa frase, muitos atribuem a Frankl, né? Essa ideia de que o que trata é a personalidade. Realmente está num livro do Frankl, mas é o Franz Alexander que dá essa frase e o Frankl referenda, né? E eu complementaria dizendo que é necessário ter uma técnica, que é isso que a Paula está falando, e essa técnica está a serviço de uma personalidade bem formada. Larinha. Só comentando, porque caso contrário, é como se eu poderia colocar sabe aqueles stands de autoatendimento do McDonald's, do que for? Sim. Você coloca os critérios diagnósticos, depressão e ansiedade, vai clicando, sai um remedinho, sai uma receita. Não duvido que muitos sejam assim. São. Né? Tem países que funcionam, principalmente os países que têm uma medicina mais defensiva, como os Estados Unidos, por exemplo, eles são muito checklist, né? Sim. Ainda que, exemplo, a pessoa tem um quadro extremamente florido, mas são 5 critérios, a pessoa tem 4, por uma questão defensiva mesmo, legal, não pode fechar critério e tal. Então, não é medicina, né? Inclusive, a gente vai lançar, isso é spoiler pra galera de casa, a gente vai lançar um documentário, né, sobre psicologia aí, que aborda um tanto dessa questão aí dessa banalização também dos remédios, né, dos psicotrópicos, essas coisas de tipo, vão receitar, então o cara, tudo é TDAH, então
toma Ritalina e resolve e é isso, assim. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Não posso dar muito mais spoilers, assim. Essa indústria. Essa indústria que tá junto aí também, né? Dessa questão da mente, da psiquiatria também. A gente tem muito essa psiquiatria de linha de produção, assim, de checklist, igual você comentou. Como é que vocês enxergam isso atualmente, assim? Isso é algo que tem prejudicado muito a profissão, até a forma como as pessoas enxergam a própria psiquiatria em si? Eu acho que de checklist e a gente brinca que parece balconista de farmácia que trata sintoma, né? Ah, tô com tosse, dá um remédio pra tosse. Tô com febre, dá um remédio pra febre. Cada ser é um indivíduo único, né? Então... E assim, não trata uma síndrome, um conjunto de coisas, né? E vai tratando o problema. Antes era tratável o sintoma. Agora trata o problema. Exemplo. Ah, eu preciso produzir muito, enfim, né? E tem que ficar sem dormir. Venvance. Aí eu tomei um Venvance, a geração Venvance tá bombando, né? Sim, Ritalina também. Ritalina e tal. Aí eu não consigo dormir, né? Aí um Rivotrilzinho aqui. Aí, enfim, então já não é mais nenhum sintoma. Eu acho muito grave. Porque quando era sintoma já era ruim. Porque você tem que tratar uma doença, uma síndrome, né? Agora passou para problema. A pessoa trata não é nenhum problema, enfim, uma situação da vida dela. E aí, o que isso vai fazendo com a personalidade? Porque uma coisa, vamos lá pro old school, nós que somos old school. Você vara 3 noites para estudar pro vestibular, aquilo vai te fortalecendo, né? Sua personalidade. Claro, vai te forjando ali. Exatamente, vai te forjando. Agora eu tô sem sono, eu tomo um negócio. Eu tô com sono, eu tomo outro negócio. Além de todos os malefícios biológicos que isso causa, né? Enfim, que dá outro podcast aqui. Mas essa questão realmente da personalidade, da facilidade das coisas e é o tanto que enfraquece a personalidade da pessoa. Aliás, falando nisso, toda tristeza é depressão? Quando que eu sei que saiu da tristeza, virou depressão? Eu mesma consigo ter essa percepção ou não? Precisa ser um profissional? Como é que é esse limite entre os sofrimentos naturais inerentes à vida? Uma ansiedade é natural, por exemplo. Eu me lembro, só parênteses, primeiro podcast que a gente fez aqui. Gente, meu coração tava na boca, vocês não estão entendendo. Mas eu não posso ir lá pro consultório do Saro e falar, estou com ansiedade, me dê um remédio. Acho que faz parte do momento. Quando que eu sei que saiu do normal, do sofrimento normal da vida e foi pro patológico? Inclusive, a questão da linguagem, Lara, que você entende muito bem, ela também contribui muito para isso, né? Então, as pessoas igualaram, né? A palavra ansiedade, ela é utilizada tanto para ansiedade patológica quanto para ansiedade normal, né? Então, o que seria uma ansiedade normal? A gente precisa dela até certo nível, porque ela nos leva para um comportamento de preparação e cautela. Alerta, assim. Isso. Então, por exemplo, está vindo uma prova de concurso, está vindo uma entrevista de emprego. Eu tenho que ficar um pouco preocupado, ou até certo ponto preocupado, porque isso vai me fazer, por exemplo, deixar de ir numa festa e ficar em casa estudando. Então, perfeito. Eu tomei uma decisão baseada na preocupação que me ajudou naquela performance, naquele desafio que eu vou enfrentar. Então, gerou preparação e cautela, funcionamento está normal, a persistência também, né? Logo depois da prova, logo depois da entrevista, ela diminui, né? Então, não teve impacto funcional, não permaneceu depois que o estímulo passou. E também não gera sintomas físicos suficientemente fortes para me atrapalhar, né? Então, isso é ansiedade normal. E foi proporcional ao estímulo, né? Perfeito. Proporcional ao estímulo. Patológico. Aí eu já aquilo fica tão desproporcional, né? E os sintomas são tão intensos e a preocupação é tão exagerada que o que acaba gerando é um comportamento, né, de esquiva. Eu fujo daquilo que eu tenho que fazer, ou paralisação. Eu não sou capaz de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, impacto funcional. Não consegui fazer, atrapalhou a minha vida. Eu tinha que ir para a entrevista de emprego, tô precisando de dinheiro, tô precisando de emprego, minha família vai sofrer com aquilo e mesmo sabendo que eu quero aquilo, eu não consegui fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então, aí eu tô diante de uma ansiedade patológica. Aí, lógico, né? Se você for lá para o critério diagnóstico mesmo, você tem uma série de doenças que formam esse guarda-chuva chamado ansiedade. Então, você tem fobia específica, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, uma série de doenças diferentes que são tipos diferentes. Mas se eu tivesse que colocar para a pessoa, né, ter uma noção, porque o identificar é importante que ela vá a um profissional.
né? Porque ninguém é obrigado a saber ainda mais sobre si mesmo, né? Mais difícil, assim, de conseguir identificar. Mas começou a gerar esquiva e paralisação, você começou a fugir das coisas, né? Por exemplo, você tem que gravar aqui o podcast, né? Que é o seu trabalho. Aí você chega, tá passando tão mal, você fala, ó, não vou conseguir, conta. Arthur, grava sozinho. Entendi. Aí você começa a faltar várias vezes, aí você pode perder o emprego e assim vai. Tristeza. É o mesmo tipo de pensamento. O critério dos critérios diagnósticos que a gente tem hoje leva muito em consideração isso. É permanência, proporcionalidade e funcionalidade. Então é natural que eu esteja de luto, muito triste, por exemplo, durante um tempo razoável, dependendo da proximidade da pessoa, eu não preciso de um psiquiatra por causa disso. Exato. Até porque a tristeza faz parte da vida também, né? Então, E sintoma neurovegetativo, né? Principalmente na depressão, que é sono e apetite. Então, a pessoa pode estar triste, mas não costuma afetar o sono, né? Tem graves insônias ou emagrecer e tal. Então, esses sintomas de sono e apetite também indicam a doença. Agora, por exemplo, você comentou do luto, né? Existe um tempo, uma dúvida que surgiu assim. Tá, a pessoa, sei lá, um ente morreu e tal, você obviamente vai ficar de luto ali, né? Pela proximidade da pessoa. Mas existe um tempo, mais ou menos assim, que a gente possa estimar para esse luto passar aí e não ser, sei lá, algo patológico? Como é que a gente consegue, mais ou menos, metrificar isso, assim, para você saber se a pessoa realmente ela tá num quadro depressivo ou se ela só tá triste mesmo? Quando você pega lá os critérios diagnósticos, eles tentam te dar um norte em relação a isso, né? Antes era 2 meses, né? Aí eles tentaram agora diminuir isso para algumas semanas, mas foi uma medida até bastante criticada. E sempre assim, sempre há muita crítica em relação a esses critérios diagnósticos. Então você tem, por exemplo, o DSM, que é o Manual Estatístico de Diagnósticos da Associação Americana de Psiquiatria. É o documento mais respeitado no mundo. E tem o CID também, que estava o CID-10, agora nós estamos no CID-11. E eles propõem critérios. E eles recebem muitas críticas, e várias delas são válidas, inclusive essa do luto, por exemplo. Só que eu costumo jogar essa responsabilidade para o profissional. Profissional que decide. Porque assim, o critério diagnóstico, ele é um objeto inanimado, assim. O que vai determinar é como você vai fazer uso dele, né? Então, você é o profissional que está diante da pessoa. O objetivo do critério, eu entendo. Eles tentam achar, primeiro, uma linguagem universal. De tal modo que se eu pegar um estudo lá dos Estados Unidos, da África, da Europa, quando a pessoa fala assim, pacientes com depressão, aí todo mundo está falando dos mesmos critérios diagnósticos. O objetivo é chegar nessa Colocar todo mundo na mesma página ali. Isso. Você fazer estudos e chegar em mais conclusões científicas. E outra coisa também que é o objetivo deles, que aí a gente pode discutir, que é tentar fazer com que todo mundo que tenha sintoma relevante que cause sofrimento seja tratado. Então, nessa tentativa de você pegar todo mundo que tem sintoma, você acaba pegando também pessoas que não teriam sintomas suficientes. Mas o alvo é não deixar ninguém que precisaria ser tratado de fora. Pecar por mais. Exato. Entendi. Você falou da ansiedade. Uma coisa que me veio na cabeça é que acho que é um pouco do estereótipo do ansioso, assim, né? Quando você falou que o cara ansioso, ele trava num momento ali de pressão, né? Mas na minha cabeça, um ansioso, sei lá, é aquele cara que opera na bolsa de valor, entendeu? Fuma 3 maços por dia e se entope de café. E fica com o Esse pé é o assim. estereótipo. É isso, fica tremendo, entendeu? Rói Pra a mim, unha até o... Isso então não é ansiedade. Ou é Não, também? também. São vários critérios, né? Então, um é a agitação psicomotora e sintomas físicos, né? Tremor, taquicardia, que é o coração acelerado, palpitação, que é sentir o coração batendo forte, sudorese, insônia, né? Tem vários critérios. Então, você precisa preencher uma certa quantidade de todos os critérios que tem lá. Mas você pode ter ansiosos diferentes, né? Entendi. Que tem um critério, o outro não tem, e ainda assim E você... qualquer pessoa pode ser ansiosa ou depressiva ou desenvolver qualquer uma desses distúrbios, né, doutora? Qualquer pessoa, assim. Tem uma predisposição genética, né? Algumas pessoas têm uma chance maior de desenvolver. Mas falando especificamente da ansiedade, a gente está vivendo uma época muito ansiogênica, excesso de estímulos. Então, isso tem ultrapassado essa predisposição genética, né? Pura e simples.
Tanto que a gente está com um aumento de casos, né, bem significativos. E aí fica aquela pergunta, né? Será que era subdiagnosticado antes e agora as pessoas têm mais acesso? Ou será que isso realmente, né, aumentou e tal? Minha humilde opinião é que, tratando de depressão e ansiedade especificamente, os outros transtornos mais graves, esquizofrenia e tal, né, outra coisa. Mas, sim, eu acho que de fato aumentou, porque os fatores causais tem sempre um fator biológico, né, genético, e um fator externo, ambiental, então o estilo de vida. O mundo tá muito mais corrido, né? Exatamente. O número de horas que as pessoas dormem diminuiu. Isso é um baita de um fator de risco. Número de horas dormidas, enfim. enfim. Quando me mudei para São Paulo, a própria cidade meio que te engole, assim, porque é muito de fora, principalmente para quem vem de cidade pequena, assim, né? Eu vim do Rio, então é uma grande metrópole e tal, beleza. Não senti tanto essa diferença, ainda assim senti, porque aqui parece que a galera tá correndo pra tudo. É tudo pra ontem, não sei o quê, é tudo agitado, e aí você já não tem o verde também. É tudo um monte, uma selva de pedra, assim, você já sente que a cidade vai te engolindo, puxando, né? Assim, uma... mas tem uma correlação geográfica, assim, de transtornos, né? Inclusive tem os depressão, por exemplo, sazonal. Então, no inverno, as pessoas ficam... Né, tem uma maior incidência de depressão, até pela incidência solar. Então, alguns países, né, que tem pouca quantidade de sol, eles têm um índice de depressão e suicídio altíssimo. Então, o Rio de Janeiro tem essa vantagem, né? Tem a natureza é muito protetora para ansiedade e depressão, porque é algo estável, né, que a gente pode contar, que está ali. E aqui, né, as grandes metrópoles, o índice é maior por esse motivo. Eu ia complementar também, eu concordo com a Paula, eu acho que realmente os fatores estressores, eles aumentaram muito. E outra coisa, a gente fica sabendo mais, que aí é a questão da informação. Porque a ansiedade, ela tá intimamente ligada com medo, que é uma percepção de uma ameaça. E aí, antes, por exemplo, eu tava lá na minha cidade, do interior, aí tinha um assassinato... E aí todo mundo ficava sabendo, e quem que era, quem que foi, quem que morreu, quem não sei o quê. E eu ficava sabendo das coisas da minha vila, né? Da minha localidade. Hoje, se tem uma tragédia na China, na guerra na Ucrânia, onde que for... Em meia hora chega no teu celular. Chega no meu celular e agora a gente tá com uma outra questão, que é a questão da imagem. O ser humano é muito visual também. Então todo mundo tá com o celular na mão, toda tragédia que acontece, chega o vídeo da tragédia no seu celular. E você vai se expondo a várias coisas dessa ao longo do dia. Então, ao fim do dia, você tá tenso, estressado, irritado, brigando ali com o marido, não sabe nem por quê. E quando você vai ver, é a quantidade de estímulo que a gente considera como... É uma percepção de ameaça. E seu corpo vai se colocando na posição de luta ou fuga. Para se preparar para isso, né? Essa reação ansiosa é uma reação de preparação. Se chegar a ameaça, eu vou lutar ou fugir. E aí, só que aí a gente tá recebendo isso não de estímulos próximos a nós, mas do mundo, literalmente do mundo inteiro. E nós somos a primeira geração com esse nível de estímulo. Então a gente ainda não sabe o impacto total disso, né? Tem ansioso, extremamente calmo externamente, que tem um bruxismo horroroso. Sim. Que a única manifestação física, digamos assim, é um bruxismo, ninguém percebe, né? Caramba. Então não é muito isso. E o deprimido, tem deprimidos extremamente alegres, aquela síndrome do palhaço, sabe? Tem um alto índice de suicídio. Palhaço triste. Isso, do palhaço triste. Bruce Willis, né? Se não me engano. Isso. Não, foi o... Pat Adams. Robin Williams. Robin Williams. Você viu o próprio Chesterton, o Chester do Linkin Park. Que ele tirou, teve até aquela foto clássica dele, assim, né? Ele passeando com a família, rindo, não sei o quê. E aí, tipo, a legenda é muito clássica também, né? Você não percebe, mas ela está lá, né? Tipo, a depressão, assim, porque logo depois ele se matou, né? Exatamente. Então, o estereótipo não funciona muito, sabe? E o burnout? Onde que o burnout entra aí? Como que a gente percebe? Quais são as características dele? A gente falou de ansiedade, falou um pouquinho de depressão. Até acho que vale mais entrar em depressão, mas o burnout também, que tem sido cada vez mais comum. O burnout, ele ainda não é classificado dentro do DSM, por exemplo, como um transtorno em si, né? Mas a Organização Mundial da Saúde já o reconhece como um fenômeno ligado ao trabalho, né? Mas já tem alguns estudos falando de burnout parental, né? Parental, aliás, que é das mães, né, que cuidam ali muito dos seus filhos. Mas, basicamente, é a doença do esgotamento, né? A doença da sobrecarga. É quando a demanda externa, ela tá muito acima daquilo que você consegue entregar.
E aí pode ser porque a demanda externa está muito exagerada, está muito acima do que uma pessoa normal consegue entregar, mas pode ser também porque, de alguma forma, a sua capacidade de entrega está diminuída e a demanda está continuando. Então, sempre há uma diferença entre o que você consegue entregar e o que o mundo está te pedindo. E aí você começa a tentar descansar e você não se recupera. Então, você está cada vez mais cansado, num cansaço crônico, e se aquilo se estender por muito tempo, você chega no esgotamento total, em que aí você não consegue fazer nada mesmo, e aí você está no fundo do poço, né? Cujo símbolo até aquele é um fósforo queimado, né? Foi até o fim ali. Daí vem o nome, burnout, né? Você foi consumido e você não consegue entregar mais nada. Então é um quadro bastante sério, que exige cuidado. Das principais formas de se tratar é, inclusive, o afastamento do trabalho. Né? Um afastamento necessário para uma recuperação adequada. Né? E tem aumentado, Paula? Então, tem uma discussão, eu e Saulo, a gente já discutiu bastante sobre isso, algumas linhas da psiquiatria que questionam se o burnout não é simplesmente uma depressão. Simplesmente não por ser pouco, mas eu digo assim, por já existir a descrição. Outro nome para a mesma coisa. Né? É um quadro depressivo que o principal fator desencadeante foi o trabalho. Né? Porque pela descrição do burnout, é algo localizado no trabalho. Então, a pessoa tem todos os sintomas parecidos com uma depressão, mas que são localizados apenas no trabalho. Isso é impossível. Não tem como você, na minha visão, você ter uma maneira de ser, né, em casa, no trabalho, você não tem nenhuma energia e em casa você tá ótimo, entende? Assim, as coisas... quase igual aquela série lá do Ruptura, não sei se que o cara separa a mente do fragmentado trabalho, da mente da vida Isso. real. Assim. Não sei qual que é. Antes fosse, assim, né? A gente tem por uma adaptação social, né? Pô, eu tô com um problema em casa, não posso levar para o trabalho e tal. Mas de sintoma, isso não é possível controlar, né? Então, tem essa linha que diz que é um quadro depressivo. Na verdade, eu acho que ele é muito usado por estigma, né? É mais bonitinho você falar que você tá com burnout do que com depressão. Entendi. Burnout é chique, né? Porque Porque pô, eu já é trabalhei inglês, demais, pô. né? Já Entendeu? começou bem, Tem né? até jogo de PlayStation com nome, entendeu? Então, porra. Burnout, tem gente que fala burnout, mais chique ainda. Síndrome de Burnout, Né? eu já vi. Eu quero ter isso aí, então. Não é? Eu quero ter. Tão Vê uma chique, pra né? mim. Deixa Vê eu ficar uma pra mais mim. rico. Não é? Já cai um dinheirinho na conta, porque, né? Já tá francês Pô, não ali, me o diagnostica Burnout. com TDAH, não. Eu quero só esses nomes franceses. Mas trata com Ritalina, porque dá um... Entendeu? E na volta você tem uma licença poética pra funcionar menos, porque, pô, tive burnout, então pega leve. Nossa, mas é exatamente isso. O estereótipo é precisamente esse, né? E o sofrimento é o de uma pessoa depressiva, então. É de uma pessoa... Qual que é o principal sintoma da depressão? Normalmente as pessoas pensam, né? Tristeza, choro. Na verdade, é uma doença da energia. A pessoa não tem mais energia. O sintoma cardial da depressão é energia. Burnout também. Então, assim, qual que é a quem descreve, defende, né? A diferença diz assim, que a depressão tem mais sintoma físico e o burnout um pouco menos. E o burnout é restrito ao trabalho. Então, tem isso. Mas a diferença não é por causa da causa, talvez? Sei lá, a depressão, o cara passou por alguma reviravolta, alguma coisa aconteceu, e aí o cara, por conta disso, ele desenvolveu ali uma depressão. Posso estar falando besteira, tá? Tô só o que vem na minha cabeça. Não. E aí, de repente, o burnout é porque o cara trabalhou pra caramba, e aí, por conta desse esgotamento, ele ficou triste. Ele, sei lá, não é a causa que talvez muda isso ou não? Quem descreve diz exatamente isso, que a causa, que o burnout, a diferença é isso, que a causa é especificamente o trabalho. Sim. Mas se a gente for pensar, a predisposição genética é a mesma, a sintomatologia é a mesma. Então, até um tempo atrás, a pessoa era deprimida e o desencadeante foi o trabalho, como poderia ser uma separação, enfim, alguma coisa. Ou nada. Às vezes a gente tem uma depressão endógena que não tá acontecendo nada. São os mais sofridos, né? Porque a pessoa chega e fala, tá tudo bem, né? Minha casa tá tudo bem, meus filhos estão ótimos, não sei o que. A pessoa, como se ela tivesse uma responsabilidade naquilo, né? Que ingratidão a minha, né? Tá tudo maravilhoso e eu tô triste mesmo assim e tal. Mas, e tem uma outra linha, que eu e o Saulo também, a gente já discutiu bastante, que é pessoa muito produtiva, né? Que é, enfim, né, CEOs de empresa, todo mundo muito produtivo e tal, trabalhando. Aí, de repente, essa pessoa deprime. Uma pessoa que tem uma hiperprodutividade, ela pode estar em hipomania, que aí tá dentro do transtorno afetivo bipolar, e aí ela, sempre depois da hipomania, vem um quadro depressivo. Então, chama isso de burnout, que a pessoa teve uma queda muito grande no rendimento e agora ela tá sem energia. Mas, na verdade, e isso é péssimo, porque se a gente trata um burnout com um antidepressivo, que é o tratamento afastamento, né? E se precisar de medicação antidepressiva, a pessoa for bipolar, ela vira
né, é uma coisa bem grave. Então, eu tenho visto muitos casos como esse. Na verdade, é outra doença. Aproveitando, Paula, já que você citou o transtorno bipolar aqui, eu até anotei aqui na pauta, né? Só pra gente explicar um pouco pro pessoal de casa, assim, o que é, de fato, esse transtorno bipolar? O que é uma pessoa bipolar? Porque eu acho que muita gente pode achar que, bipolar, sei lá, o cara que acorda feliz, meio... É o ou cara fica que... cantando de manhã, ele fica puto à tarde, ou de manhã, professor, não fala comigo de manhã, mas tipo, à tarde o cara tá de boa. Sempre tem um professor assim, professor bipolar, chega... É o cara que muda de opinião rápido, né? É, isso. Mas quem dera, o se que fosse só é, isso. então, esse transtorno de bipolaridade? O transtorno bipolar, ele tá dentro do espectro dos transtornos do humor. Então, ele envolve a depressão também, envolve a distimia. Mas o que seria bipolar, né? Como o próprio nome diz, bipolar, 2 polos. O polo inferior é um quadro depressivo. É um episódio depressivo, depressão, tristeza, falta de energia, incapacidade de experimentar prazer, os sintomas... Um quadro depressivo mesmo. Uhum. Só que para ela ser bipolar, obrigatoriamente, ao longo da vida, ela tem que ter tido pelo menos um episódio de mania ou hipomania. Então, assim, coloquialmente, as pessoas falam que mania é a pessoa que repete alguma coisa, né? Fulano tem mania de fazer tal coisa. Só que na psiquiatria, não. Mania seria, se na depressão tá tudo para baixo, só para o pessoal entender, na mania tá tudo para cima. Tá? Então, se a pessoa fica muito agitada... Desproporcionalmente com a situação. Falando muito rápido, com a velocidade de raciocínio talvez até acima da capacidade da fala. Então, muitas vezes a fala fica desconexa. Então, ela começa a contar uma história. Então, por exemplo, tem um sintoma que chama fuga de ideias. O que é isso? A pessoa fala assim, poxa, Lara, ou Saulo, onde que você foi ontem? Fala, cara, tinha que abastecer o carro, né? Meu carro, né, tava sem combustível e tal. E, pô, meu carro é vermelho, meu tio tem também um carro vermelho. Meu tio mora lá em Goiás, ele tem uma fazenda de milho. Pô, milho tá caro, né? Pô, fui comprar um milho. Então, você perguntou onde que eu fui ontem. Aí a pessoa começa a falar aquilo e um elemento da fala faz com que ela vá para mais longe do assunto. Meu Deus, Já eu tô com medo. conheço, Eu tô com medo disso aí. Eu estou com medo porque eu sou uma pessoa extremamente prolixa, entendeu? Já tô achando que eu tenho esse treco aí. Não, calma. Seria... Sempre começo da faculdade assim, né? Da residência. Meu Deus. Quantos critérios precisa? Ai, meu Deus. Já vai fazendo um checklist, um auto-checklist Você tem ali. todas as doenças. Mãe, quando eu era criança, eu era assim. Mas assim, a pessoa teria que ter vários desses sintomas juntos ao mesmo tempo durante um período de pelo menos 2 semanas. Inclusive, Lara, meu tio tem um carro vermelho. Ele vende milho? Ele vem de Minas, ele é de Goiás. E aí a pessoa Mas também teria ideias exaltadas a respeito de si mesmo, né? Então a pessoa pode achar, por exemplo, que é muito mais forte do que realmente é, que é muito conquistador, muito mais conquistador do que realmente é. A libido fica muito acima do que o padrão normal dela. Ideias de grandeza, de ser muito rico, sai comprando tudo sem ter o dinheiro. Tudo isso, isso eu gosto sempre de frisar, tudo isso comparando com o próprio padrão da pessoa anteriormente. O basal dela. O basal dela. De tal modo que qualquer pessoa que a conheça, né, sabe que tem alguma coisa errada. Tipo, não precisa nem ser psiquiatra, mas você fala assim, porra, tá Essa estranho. pessoa tá estranha. Tem alguma coisa diferente. E aí você teria a mania, que seria esses sintomas muito claros, muito evidentes, e você tem a hipomania, que seriam esses sintomas um pouco mais atenuados. Aí é um pouco mais difícil de diagnosticar. Mas fato é que a pessoa precisaria ter um episódio desse e um episódio depressivo ao longo da vida para você diagnosticar como transtorno bipolar. Escuta isso, tem cura? Não. Grande pergunta. Não tem. Psiquiatria. Grande pergunta de tudo na psiquiatria. Tem tratamento. Mas assim, abandonar o remédio, eu sempre falo assim, olha, vamos a perder de vista. Mas é para sempre? Olha, para sempre, quase nada na vida. Não sabemos, mas a gente não tem essa resposta. A gente sabe que, por exemplo, tratando do transtorno afetivo bipolar especificamente, se tiver uma mudança de estilo de vida, uma adesão adequada à medicação, para o bipolar, mudança de estilo de vida é sono, dormir bem, Sim. dormir bem, dormir bem, dormir bem. É isso, basicamente 7 horas no mínimo. A gente evita novas crises, assim, estabiliza por anos e anos e anos. Agora, é igual epilético, né? Você fica ali de tirar um remédio, entende? Então é meio complicado. E o Saulo
comentou de mania e hipomania, a gente tem 2 tipos de transtorno afetivo bipolar. Isso é interessante dizer porque, às vezes, ou é esse extremo, né? Quem muda de humor é bipolar, ou então acho que só é bipolar quem sai correndo pelado na rua, né? Que esse é o tipo 1 é esse que o Saulo falou da mania, então mais grave, os sintomas são mais floridos. O tipo 2 que faz hipomania, então a pessoa fica acima ali do que ela tá. De tal modo que quem não conhece, acha que é uma pessoa muito produtiva. Né? Não conheço. Agora, quem tá junto fala, nossa, mas não era tão produtivo assim, não era tão falante assim, não comprava tanto. Não chega a se endividar, mas compra coisas que não precisava. Aí o marido que tá lá falou, opa, não comprava tanto assim e tal. Então, embora seja um quadro menos grave, digamos assim, ele é pior porque o diagnóstico dele demora mais. Porque o cara que sai correndo pelado na rua, Tá o povo na chama cara. o SAMU e pronto, entendeu? Normalmente faz um episódio, se ele tiver essa adesão ao tratamento, aí o cara melhora. Mas essa outra pessoa fica anos sem diagnóstico, aí aquilo agrega a personalidade dele. Ele acha que ele é assim, tem fase que eu tô mais produtivo, tem época que eu tô mais para baixo. Ele acha que aquilo faz parte dele, né? Então, o diagnóstico atrasa, às vezes até 15 anos demora. A média, acho que são 13 anos de demora para diagnosticar. Que coisa. Um transtorno afetivo bipolar tipo E, 2. doutora, você comentou desse aumento de casos, né? Por conta do mundo moderno, né? A gente percebe, principalmente aqui em São Paulo, essa loucura, assim, né? A globalização, é tudo para ontem, as pessoas estão sempre correndo. Houve um aumento, então, de casos de burnout, de depressão, de ansiedade e tal. Só que eu percebo, por exemplo, isso eu queria uma resposta dos dois e tal. O que vocês acham disso? Porque eu percebo um movimento jovem na internet. É coisa de jovem. O jovem ele tem que acabar. O mais rápido possível. Entendeu? É o jovem, é aquela coisa do, o sad boy, é o jovenzinho que é o depresso, o jovenzinho deprê, entendeu? E ele fala, estou com depressão, e não sei o quê, porque é cool ser depressão. Inclusive, eles gostam desses apelidinhos. Entendeu? É cool, eu sou... Tipo deprê, eu fico fibro. chorando no meu quarto, entendeu? Então, tipo, cara... porque falam muito da depressão. A depressão é a doença do século. É mesmo, e tipo, é tão comum assim? Qualquer jovem hoje em dia de classe média é depressivo? Como é que funciona isso? Ele já deu a resposta que ele tá... Entendeu? Como é que funciona fibro? isso? Fibro de fibromialgia. Tá. Narco de narcolepsia. Eles falam, não, que eu tenho narco. Gente, narco pra mim é um seriado, né? Narcolepsia, Fala, meu Deus, essa geração. Dando apelido pra doença, tá perdido. Vai pegando carinho pelo Eles dente. escolhem, Mas como é que tá escolhe esse a doença como cenário? escolhe, sei lá, Pokémon, entendeu? Tipo, eu quero esse aqui é legal. Eu quero burnout aqui pra mim. Como é que funciona isso? Vocês percebem que tá meio banalizado isso? Total. Tem um hiperdiagnóstico, na minha visão, porque estão diagnosticando sofrimento. A adolescência é uma fase que a gente tem certos sofrimentos, mas isso é amplificado, né? E aí, né, vira doença. Até porque se for uma doença, tem tratamento com um remédio, né? Então, às vezes, até o meio familiar incentiva isso. Psiquiatria infantil acontece muito isso. Meu filho não para. Às vezes a mãe torce, né, pra ter TDAH e poder tomar um remédio que aquilo vai solucionar. Não vai. Agora manda dormir bem, tirar a tela. Não, aí não. Entende? Então, assim, eu acho que acontece muito isso. E fora que eles são muito sugestionáveis, né? Eles veem uma coisa, aquilo já começa a sentir, né? Fala, não tá doendo teu pé, não? A pessoa, parece que tá, né? Já começa a sentir. Então, tem muito acesso. E aí, aquilo que a gente tá falando que é normal, um dia fica mais triste e tal... Pronto, já doentiza as coisas, né? E vira uma doença favorita, né? E isso acaba escamoteando as doenças reais, que certamente existem, né? Isso, pra mim, é o pior de tudo. Assim, você glamourizar uma doença séria e aí as pessoas que realmente precisam ficam de fora, né? Mas se esses que glamourizam encontrarem um bom profissional, eles vão ter a resposta. Um bom profissional consegue identificar o que é esse exagero, essa glamourização e o que de fato é um quadro. Mas se a gente for ampliar a discussão para a parte cultural, realmente as pessoas estão com a incapacidade de lidar com sofrimento e frustração que é absurda, né? Essa geração anterior, com a melhor das intenções, sem querer aqui jogar a culpa para eles, mas com a melhor das intenções. Eles, inclusive até, já que é para jogar, a Organização Mundial da Saúde, o que é saúde? É um bem-estar físico, psico e social, né? Então, assim, é o céu na terra, assim, né? Pra você ter. Você não pode ter problema, senão é doença. E aí é o grande problema, porque quando você tira o eixo moral da história,
né? Vai ter choro e ranger de dentes agora na comunidade científica. Quando você tira o eixo moral da história, você fica só com a matéria. Então, tudo vai ser doença, né? A gente teve uma série aí da Netflix agora sobre um psicopata e, literalmente, tinha tudo que precisa pra maldade, né? Assim, tinha sequestro, estupro, necrofilia, assassinato, canibalismo. O cara. Ai, doutor, não consegui sentir raiva do cara. Ah, porque ele era um doente. Opa, nananina não. Ele tinha intelecto preservado e a plena capacidade de identificar que o que ele estava fazendo era errado. E que viola direitos básicos, direito à vida e liberdade do outro. Então, quando você tira a dimensão moral da história, você deixa as pessoas sem recurso de imaginário para identificar uma coisa que está na frente delas ali. Então, em outra escala, isso acontece também em relação a sofrimento versus doença. Então, assim, se eu tô numa adolescência, numa fase de adaptação, foi me passado a ideia de que eu tenho que estar pleno sempre, o tempo inteiro, e qualquer dificuldade que eu tenho, o mundo tem a obrigação de se configurar perfeitamente na minha frente, com uma via para eu passar, eu vou começar a achar que eu tô triste o tempo inteiro, que eu tô mal o tempo inteiro. Então, tira essa capacidade da resiliência, né? Mas eu tava falando da geração, que foi aquela geração assim, meu filho não vai passar por nada que eu passei. E aí dá tudo de mão beijada pro filho. Mal sabendo eles que essa geração foi mais forte justamente porque não teve porque tudo o mertiolate ardia, pô. Exatamente. Você falou outra coisa? Isso aí que você comentou também tem a ver com Rousseau, né? Porque esquece, ele falava, né, que a sociedade, que o homem nasce bom e a sociedade corrompe, quando na verdade é o inverso. Então, assim, conta muito com a bondade da pessoa, e aí o psicopata, por exemplo, qualquer pessoa que faz uma maldade é encarado como um psicopata, e não é verdade. Às vezes a pessoa não tem nada. Eu fazia perícia, a gente ia dentro dos presídios, com todo mundo que cometia crime hediondo, para fazer uma avaliação se tinha capacidade de progredir de regime. Então, estava no fechado, para ir para o semiaberto e tal. A grande maioria não tinha nada, era criminoso comum. Porque, enfim, optou por fazer o mal, tá tudo certo, assim, tá tudo errado, mas enfim. Mas é uma opção. Isso existe. Isso não existe. É uma doença, né? Entendeu? E as pessoas. Não, mas não é possível que uma pessoa que matou a mãe é normal. Não, ela tem um monte de problema, mas doença, né? Essa questão de tirar o eixo moral, né? Da jogada. Não, ela quis. E não tem doença. Às vezes a gente acha que, eu nunca chegaria a fazer. Cara, é óbvio que a gente tem uma criação, um negócio, mas, pô, todo mundo é passível de fazer alguma coisa, assim, né? A gente não é ilibado disso, né? Exato. Então, é exatamente o que você tá falando. O cara não tinha doença nenhuma, mas ele foi lá, numa situação, às vezes, extrema, passou por alguma coisa lá, ele deu um tiro num outro lá. Entendeu? Tá errado, tem que cumprir a pena lá, tem que ir pra cadeia, e é isso. O que é completamente diferente, só pra deixar claro, de, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, que é uma doença que altera o contato da pessoa com a realidade. Então, por exemplo, o cara pode estar dentro de um delírio, que é uma crença patologicamente falsa, sem nenhuma relação com a realidade, e ele pode achar, por exemplo, que eu estou o perseguindo. E dentro desse delírio, ele vai lá e me mata. Então, ele vai passar pela perícia e vai ser considerado que ele tem a esquizofrenia, ele é inimputável. E aí ele não... Se tiver relação com a ação, né? Isso que eu ia falar. Não basta ser esquizofrênico, tem que ter, né, uma relação com a ação. E aí, o pessoal que não tem nada é enquadrado como... Né, todos tentam, né? Todos exato. recorrem, o que é pior, né? O que é pior. Então, assim, isso é uma outra coisa completamente diferente. O cara, ele tinha uma alteração biológica que o impedia de identificar a gravidade do ato dele. Então, esse cara realmente ele não pode ser punido. Agora, o psicopata não. É outra história. É porque o nome também é ruim, né? Que é psicopata, é doente da mente. Então fica parecendo que o cara é doente, entendeu? Nesse sentido. Mas ele tem a plena capacidade de olhar para uma ação e eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Se a pessoa tiver uma doença, ela merece tratamento, né? Então ela vai para um hospital de custódia e fica tratando. E quem não tem uma doença vai para cadeia, né? Prisão comum. E aí isso tem fim, né? É proibido prisão perpétua no Brasil. Mas o tratamento, não. Então, tem gente que vai para lá e fica 20 anos, 30 anos e morre dentro do manicômio judiciário. Então, e qual que é o critério para sair de lá? Ter curado.
E psicopatia, por acaso, cura? Não, então fica um gargalo ali, porque, né? Então não dá pra ir pra lá. É pior porque pode ser que ele fique lá perpétuo pra sempre, porque não vai curar nunca, entendeu? Então fica um gargalo. E aí, a gente quase que é meio forçado, nós psiquiatras, forçado a alimentar esse sistema de assim, não, mas esse cara não pode ser solto. Então a perícia tem que... Não, na verdade ele optou por isso, tem que mudar o sistema lá embaixo, não a gente aqui, né? Dizer que o cara tem uma doença pro cara continuar preso, entende? Então é um problema grave. Nossa, é um dilema moral, inclusive, muito, né? Que coisa. Muito, é. A gente tá falando de uma geração que parece que está... A sociedade é uma doença meio social, assim, Sim. essa coisa de evitar o sofrimento. Mas trazendo para o individual, existe também o estigma de que muitas vezes a pessoa acha que ela é moralmente fraca, que ela tem o caráter fraco, que ela é uma pessoa mais fraca, porque ela eventualmente está doente. Então, eu me percebo depressiva e falo, eu não vou não, porque eu sou uma pessoa forte, eu vou dar conta, eu não sou uma pessoa fraca, no meu caráter, minha personalidade não é fraca. Quando a gente fala em doenças de fato, não doenças inventadas, mas a pessoa que esteja de fato doente, vocês percebem que existe esse estigma de geralmente ser associado à fraqueza? Total, total. E um próprio sintoma da depressão são sentimentos negativos a respeito de si mesmo. Se sentir culpado porque tá depressivo. Exatamente. E aí é desproporcional. Né? O cara acha que ele é a pior pessoa do mundo, e isso não tem relação com a realidade, com nada que ele fez de verdade. Aí, Lara, eu acho bem importante a sua pergunta, porque aí é o papel do profissional. Ele identificar o que é talvez uma questão ali de personalidade, amadurecimento, de criar força, e uma doença mesmo, cujo um dos sintomas é a pessoa achar que ela é a pior do mundo e que ela nem merece tratamento. E aí, quando eu tenho até uma imagem que eu mostro para os meus pacientes, que é uma imagem de ressonância magnética funcional, que mede o metabolismo cerebral na pessoa com depressão e sem depressão. Olha. E aí eu mostro para a pessoa, e é uma imagem bem colorida, assim, e aí ela vê a diferença. Então ela vê que não tem a ver com a questão moral, a doença, né, biológica, e que ela necessita de tratamento como qualquer outra pessoa. Você até perguntou se todo mundo pode ter, né, as doenças. Falar, tendo cérebro, tem essa chance. Suscetível. Uma pessoa que fala assim, eu nunca terei depressão. Eu falo, deve estar faltando alguma coisa. Já deve. E quando falam assim, Paula, não, mas isso é estatística, isso é falta de Deus. Eita. É falta de Deus, doença psicológica. Claro que não. Essa imagem, né, eu também já vi o Saulo mostrando, ela é maravilhosa, porque é geral, assim, a alteração biológica mesmo. E conta muito essas 3 esferas que o Saulo comentou no início, né? Então, a parte é importante, a parte transcendente, a parte psicológica, né? Temperamento, que, aliás, eu acho que está super valorizado, né? Hoje é super importante, mas enfim, tá sempre que é colérico, tá sempre que é fleumático, né? Enfim, super valorizado, mas a parte... Virou diagnóstico já. Exatamente. E um estigma também, né? Olha, enfim. Mas essa parte biológica, ela existe e não tem uma solução, né? Assim, biologicamente falando, dizer que isso não é possível. Até classe social, por exemplo, algumas pessoas falam assim, toque é coisa de rico, porque... Eu tinha paciente que morava em fazenda, zona rural, extremamente pobre, e gastava 10 sabonetes por dia porque tinha toque. Então, assim, não é porque não queria, entende? E essa questão que o Saulo estava comentando, eu acho que outra estratégia importante de, eu sou a pior pessoa do mundo, é preguiça. Como tem uma alteração da energia, a pessoa acho que fica com aquela dúvida assim, é preguiça, é sintoma, é falta de virtude, né? Enfim, a gente precisa ajudar nisso, o profissional precisa. E uma estratégia interessante, eu acho que é a família, né? Chamar a família, e a gente comentou agora, e explicar, né? Por exemplo, o cônjuge, porque a pessoa fica isso muito pelo julgamento, né? Meu cônjuge vai achar que eu sou preguiçosa, tô dormindo até agora, meu filho, enfim. Vai achar que eu sou doida. Entendeu? Então, acho que uma orientação familiar ali faz toda a diferença, porque às vezes, ou o próprio familiar também não sabia, né? Tava lidando mal, enfim. Porque as pessoas querem ajudar e fazem de uma forma, enfim, que talvez não seja melhor. Vai, vamos lá, levanta. Aí, gente, o deprimido, ele é igual vampiro, ele não quer ver um fio de luz, né? Ele quer ficar no escuro. A pessoa chega e abre aquela janela assim. O dia tá lindo, a vem, vida é ótima.
olha, tá tudo bem, bota um tênis, vou mandar no parque. A pessoa não tem energia pra tomar banho, às vezes, sabe? E aí aquilo vai ofendendo a pessoa, né? Então, acho que tanto para o familiar, enfim, entender um pouco, quanto para o paciente se sentir mais tranquilo de que estão entendendo, ele não está tão julgado assim. Acontecendo. Aliás, falando do familiar, Saulo, às vezes quem está nos ouvindo agora é a própria pessoa que pode estar passando por alguma coisa, mas às vezes ela conhece alguém que está passando por algum dessas tantas coisas que nós mencionamos, no trabalho, ou às vezes um cônjuge, um filho. Qual que é o melhor jeito de abordar sem acusar a pessoa da doença, sabe? Ó, você tá com depressão, vou te levar pra não sei o que, não sei o que. Porque às vezes a pessoa também vai, ainda que ela esteja, sabe? Aquilo de repente vai soar ofensivo pra ela. Qual o melhor jeito de abordar essa pessoa? Existem vários níveis que eu já vi, assim, sabe? Em níveis mais leves, a pessoa tem uma certa aceitação, né? Ou nisso, acho que as redes sociais ajudaram muito Que legal. em termos de divulgação de informações, que era muito restrito antes. Eu, por exemplo, dei muita palestra em igreja. E aí, um dos slides mais... Era muito engraçado. Na hora que chegava nesse do exame de ressonância, eu colocava o sem depressão primeiro e depois o com depressão. Eu escutava o pessoal fazendo... Como se fosse assim, nossa, minha mulher tá com depressão e eu achei que era frescura. Olha. Tipo assim, olha como é que eu tratei a pessoa, eu não sabia que depressão era isso, eu achei que era frescura. Parece que ali a pessoa tomava consciência de como ela estava tratando um familiar ou alguém que passou pela vida dela e ela achou que era falta de força de vontade, né, e coisas desse tipo. Então tem esses... Você acha que é mimimi, né? Tem a Sim. galera que acha que só levanta aí, vambora. Exato. Então elas precisam essencialmente de informações. Vários que eu já mostrei essa imagem no consultório, às vezes eu chamo o marido, chamo o cônjuge, chamo alguém da família para explicar o que está acontecendo. E aí elas mudam. Agora eu já vi também casos muito graves mesmo, assim, de fundo do poço, de eu recomendar que a pessoa marcasse a consulta como se fosse para ela e chamar o paciente para acompanhar. E aí, na hora que chegava lá, era para ela, alguns resistiam e tal, mas outros aceitavam. Mas isso aí é uma medida extrema para casos extremos, né? Na maioria das vezes, com informação, você consegue melhorar isso. Né? Então, nesse ponto, eu acho que as redes sociais ajudaram muito. Eu, pelo menos, tenho muito paciente que começa a me seguir, vai vendo lá as informações, vai vendo que a gente, né? A Paula também tem esse perfil, a gente não vai direto para medicação, né? Então, nós não somos uns meros prescritores de medicação, então a pessoa já ganha uma confiança muito grande no seu trabalho. E uma série de outras coisas. Essa coisa que você falou também da virtude, eu gosto muito desse assunto, né? Vícios e virtudes. Tá lá no aspecto psicológico, aí tem paciente que já chega pra mim e fala assim, doutor, pode falar, fala rasgado na minha cara. Eu acho que eu tô preguiçosa mesmo e tal. Eu falei, não sei, vamos dar uma olhada nos seus exames primeiro. E aí, às vezes, tem uma ferritina lá, assim, de 6, né? Tem uma anemia profunda, tem alguma coisa muito alterada, vitamina D no chão, a pessoa não pega sol nem a pau. E aí eu falo assim, olha, primeiro nós vamos normalizar isso daqui. Depois a gente vê se é preguiça. Depois a gente vê se é preguiça, porque preguiça é um vício de comportamento, né? E que envolve uma decisão. Então, é uma espécie de idolatria dos sentidos e uma aversão completa ao esforço. Então, a pessoa escolhe isso. Uma pessoa com alguma questão biológica, ela não está escolhendo aquilo. Ela, por mais que ela tente fazer a coisa, o corpo não reage. Se fosse na Bahia, o psiquiatra ia ter um pouco de... A galera de casa já me xingando. Altamente cancelável essa piada. Ô, Paulinha, vamos falar sobre tratamento? Deixa eu falar que você perguntou de Deus e eu emendei outra coisa aqui. É um baita de um fator protetor, embora não seja falta de Deus, né, especificamente uma causa biológica, mas é um fator protetor, por exemplo, para risco de suicídio, é o maior protetor. Então, uma pessoa, sei lá, que tem uma crença em relação ao que acontece com quem faz isso, protege muito, assim, é o que a gente fica mais tranquilo. E o Saulo comentou da falta, enfim, se é falta de virtude, se é preguiça, o que é. Às vezes tá tudo ok com os exames, às vezes não é exatamente uma preguiça, é isso que a gente tá falando. Às vezes ela tá num momento, né, de psicológico mesmo, de tentar entender alguma questão mais profunda, até transcendente. Então, a pessoa dá uma paralisada ali, porque aquilo não faz mais sentido. Ela tem um trabalho que
enfim, tem alguma questão moral ali que não pertence mais a ela, então mas ela tem, sei lá, 40 e poucos anos, como é que eu vou mudar agora a minha carreira? Exatamente. Mas, né, não tem como eu mudar e, meu Deus, eu não concordo com mais nada disso aqui que eu tô fazendo, entendeu? Então não é preguiça, ela vai lá e não rende, mas ela não tá deprimida, a ferritina não tá baixa, entende? Nossa, vou contar uma história, mas é muito rápido, eu prometo. Quando eu mudei de profissão, que eu deixei de ser advogada e passei a ser professora, eu já não me enxergava mais no direito. E eu tentei em 3 escritórios diferentes. E eu sempre fui uma pessoa muito produtiva. Não por mania nem nada disso, mas porque é parte da minha... Eu não tenho preguiça de maneira geral. É muito raro, sabe? Eu tenho uma preguiça e tal. E eu me lembro de acordar e olhar e falar assim, não vou levantar não. Vou dormir mais um pouquinho. E eu levantava tipo 8h20, 8h30 da manhã. Isso não faz parte, sabe? E foi assim durante muito tempo. Eu falar assim, eu vou embora. Quero mais isso aqui não. Isso não me pertence, sabe? Não era doença, Exato. não era preguiça, era um descontentamento. Isso daí entra na terceira esfera, que é o transcendente, que é a esfera dos valores. Porque quando a gente fala valores, o pessoal pensa assim, família, Deus, não sei o quê. Só que vão trazer isso pro feijão com arroz, pé no chão. O ser humano, ele só se move através de uma diferença de valores, uma percepção de diferença de valores entre duas ações. Quando você estava deitado na cama hoje de manhã e você resolveu levantar da cama e escovar dente e se arrumar, você tinha uma percepção de que levantar e se arrumar era melhor, ou seja, mais valioso naquela circunstância do que continuar deitado. Então a gente só se move por diferença de valor. Então, na hora que você olha pra uma coisa, você fala assim, cara, isso aqui... Se é como armadilha, tu nem vai, né? Isso aqui não faz sentido. Eu não consigo valorizar isso daqui a ponto de me mover nessa direção. Aí o ponto-chave é, será que o seu intelecto está captando o valor real da coisa? Ou será que você mesmo está se enganando? Porque aí o Frankl fala disso, né? Porque a gente não é capaz de criar valores. Essa é a ilusão do homem moderno. Você só é capaz de enxergar o valor que uma coisa realmente tem. Perfeito. Entende? Por exemplo, pessoas, agora levando para um extremo, pessoas que cometeram aborto, por exemplo. Quando elas cometeram, elas não tinham muita noção do que elas estavam fazendo. E aí depois que se converte, esses dias eu vi um testemunho lindo, maravilhoso da Cássia Kiss. Emocionante. E o que aconteceu? Arrepiei. Ela teve uma iluminação do intelecto dela e ela conseguiu enxergar o que era a coisa de fato. Então, não é a minha opinião que vai falar se aquilo que estava no meu ventre era uma vida ou não. Aquilo ou é uma vida ou não é. E aí cabe a mim estudar, buscar o conhecimento para saber se aquilo é de fato um valor ou não. Então, por exemplo, voltando para a preguiça. Eu posso narrar para mim mesmo que eu estou exausto e eu não consigo trabalhar hoje. Então, eu estou mostrando para minha vontade de que o bem naquela situação é cancelar e não ir trabalhar. Só que isso é verdade ou não? E aí eu tenho que perguntar para mim mesmo. Tá, se fosse para jogar bola, eu iria? Iria. Então, eu não estou exausto. Então, eu estou narrando para mim de outro jeito. Daí a importância de ser tão franco consigo mesmo, né? Total. Eu vou só jogar uma faísquinha. E o burnout, né? Entende o meu problema com burnout? Porque como é que ficaria se eu levanto... Meu problema é só com trabalho. Então, eu só não levanto para ir no trabalho. Se fosse futebol, eu iria. Então, você fala o que eles chamam de burnout, né? Exatamente. Então, o fósforo queimado até o fim não é verdadeiro. Né? Exatamente. É isso que eu tô te falando. Aí uma pessoa... Só por responsabilidade, né? Entendeu? Aí... Não que a pessoa não esteja no sofrimento, entende? Mas a gente precisa dar o nome correto. Sim. Ou ela tá com... Grande parte, né, que não se enquadra nisso que a gente já comentou, é uma insatisfação com o trabalho. E aí a gente precisa resolver. Se eu afastar, por exemplo, eu vou colocar a pessoa num limbo que ela nunca mais vai conseguir sair. Então, né, por longo período. Mas, enfim, a gente precisa dar esse nome para a pessoa. E encontrar um bom profissional para saber, né, que às vezes se trata de uma insatisfação, né? Isso aí que você comentou de preguiça, enfim.
E às vezes a gente percebe na identificação, né? Oi, tudo bem, tudo bem. Quantos anos o senhor tem? 32. O que você trabalha? Então, professor, sabe? Falar, trabalho no escritório, aí entendeu? vem a coragem que você teve. Sim. De falar assim, não, o que é valioso pra mim agora é isso aqui. E aí você dá um salto que é arriscado, você não sabe se vai dar certo ou não, e mesmo você fala assim, cara, não tenho mais pra onde ir, eu não sei isso aqui. O valor do risco é maior, É maior. do que a segurança do que eu tenho aqui hoje. Por exemplo, a mãe lá grávida que pensa, cara, não tenho como sustentar, não sei o que eu vou fazer. Mas é uma vida. Ponto. E aí ela vai pra dificuldade, porque a outra opção não é uma opção. não é uma opção. Eu queria... Ou é porque as pessoas, às vezes, infelizmente, elas cometem alguma coisa, isso do mais simples para o mais grave, como você comentou. E aí perverte a própria consciência moral para continuar defendendo e começa a militar por aquilo, né? Sim. Não, a mulher tem direito, aí essa pessoa tem um sofrimento absurdo porque ela não acredita naquilo. Exato. É o Ela Ubermensch não acredita do naquilo. Nietzsche lá, tá recriando Isso. toda a matriz de padrão Isso. moral e acha que não vai sofrer consequência nenhuma. Exatamente. E quando, na verdade, né, uma vez que ela reconhecesse e tal, se ela ajudasse mais pessoas, isso além de vários, né, benefícios transcendentes e tal, mas pessoal, porque não tem nada melhor para nossa melhora do que ajudar alguém que passou pela mesma situação ou evitar que passe. Por exemplo, clínica de dependência química, a grande maioria que quem trabalha lá é ex-dependente. Exato. Então, ele se fortalece naquilo, ele continua abstinente por ver aquelas pessoas, ele se sente um exemplo. Então, assim, aquilo ajuda, né? Aquilo fortalece. Então, na verdade, era um tratamento para a pessoa, né? E ela faz toda essa mudança. E você falando em tratamento, eu queria justamente encaminhar o papo agora para a gente falar um pouco também desses tratamentos, né? Porque uma dúvida que surge, você comentou, por exemplo, da psicopatia, alguns transtornos tipo bipolar e tal, isso não tem cura, né? Tipo uma epilepsia, deve ser que você controla ali, mas são todos esses transtornos mentais que não tem cura, um padrão assim, não tem cura, de fato, ou alguns assim, sei lá, por exemplo, o toque, né? Porque só uma rápida história aqui também, igual você comentou. Você tem um contigo, né? amigo. Não, eu com 10 anos de idade, eu quase morri, eu tive um problema de alergia assim muito grave, quase morri e desenvolvi, fui salvo e tal, e desenvolvi, né, até porque eu tô aqui hoje. E eu desenvolvi uma síndrome do pânico, fui diagnosticado com síndrome do pânico e com toque. Então eu ficava, sei lá, eu trancava a porta de casa e destrancava umas 15 vezes. Assim, era um toque, não era aquele toque de lavar a mão, sei lá, 10 vezes, entendeu? Mas eram algumas coisas que eu fazia assim, porque eu, sei lá, eu ouvia barulho de moto, eu achava que iam entrar na minha casa e me matar. Era uma coisa bizarra, assim, eu com 10 anos de idade. E aí eu fui num psiquiatra e tal, tive um acompanhamento, até que chegou um momento, assim, que ele me deu alta lá, assim, tipo, eu não senti mais, eu não tenho mais nada, nenhum resquício de nada, de toda essa fase que eu vivi ali quando eu tive 10 anos, assim. Eu não me lembro agora se eu cheguei, eu acho que eu tomei alguma coisa também, tive um acompanhamento de remédio ali também, né, o psiquiatra e psicólogo ali, por conta daquela quase morte que eu tive, assim, eu desenvolvi isso. Mas hoje em dia, assim, eu posso dizer que eu tô, sei lá, curado e tal, não sinto nada disso, não tenho mais medo de nada nesse sentido. E como é que funciona isso? De fato, eu posso dizer então que eu tive aquilo, o toque é uma coisa que talvez seja um pouco mais light, a pessoa consegue tratar isso ao ponto dela não ter mais. Tem níveis isso, é só pra eu tentar entender, assim, porque aconteceu isso comigo, eu de fato não sinto mais necessidade, não tem mais nada disso, assim, morreu aquilo. Mas eu tive, por um período de tempo, aquele determinado comportamento. Falando do toque especificamente, ele é o mais orgânico dentre os transtornos mentais. Tanto que não é muito utilizado, mas é possível fazer em casos mais graves uma psicocirurgia, a pessoa fazer uma cirurgia mesmo. Ou o inverso, alguém que passou por uma cirurgia neurológica por um motivo qualquer e desenvolve toque. Isso não é tão incomum assim, dependendo da área que é manipulada ali. Então é um transtorno bastante orgânico, ele responde com dose altíssima de medicação e tal.
Eu não sei, né? Tantos anos depois, mas eu dou uma questionadinha nesse diagnóstico teu. Talvez tenha sido uma hipervigilância, né? Ansiosa pelo que aconteceu. Não sei se o Saulo concorda. Porque tem 20 anos isso, né? Então, não sei. Na época, esse foi o diagnóstico, né? Que era síndrome do pânico e toque. Pode até... Porque eu ficava ali, sei lá, querendo... se proteger. Sempre saber se eu realmente a casa estava trancada, porque senão podiam entrar e me matar. Era tipo isso. Esse era o pensamento, entendeu? Não sei, é meio complicado, mas parece uma hipervigilância para alguém que passou por um trauma, né? Sim. O toque, em geral, a gente tem algumas doenças que têm cura, né? A gente trata, por exemplo, um quadro depressivo, a própria transtorno de ansiedade. A gente faz um tratamento ideal por um tempo limitado. Se entrar com medicação, reduz, suspende, a pessoa vida normal com esse novo estilo de vida implementado, né? E a gente tem uma chance grande de não ter uma recidiva desde que ela mantenha psicoterapia, enfim, as coisas que a gente orienta do estilo de vida. Mas a gente tem alguns que não, né? A gente precisa de um acompanhamento a longo prazo. O toque está entre eles. O toque, transtorno bipolar, esquizofrenia. A gente trata por longo prazo porque não tem uma perspectiva de cura, digamos assim. É porque aí depende, assim, do quão a sério nós vamos levar o significado da palavra cura, né? Porque cura seria algo do tipo assim, eu vou fazer um tratamento com você e eu te garanto com 100% de certeza que você nunca mais vai sofrer daquilo ali. E na psiquiatria a gente não pode dar essa certeza. Por exemplo, você teve uma apendicite supurada. E aí você vai lá e faz a cirurgia, a apendicectomia, tira seu apêndice. Eu te garanto, com 100% de certeza, que seu apêndice não vai adoecer mais. Então, na medicina, em geral, é isso. Então, por isso que a gente tem, pelo menos assim, eu tenho cuidado em utilizar essa palavra cura, porque eu não tenho como garantir isso no meu paciente. Agora, fato é que, por exemplo, metade das pessoas que têm depressão vão ter um episódio ao longo da vida e vão se considerar curados. Entende? Então, tem um prognóstico, a pessoa nunca mais vai ter. Se alguém perguntar, vai falar, estou curado. E eu não chegaria também, assim, por exemplo, no seu caso. Eu não vou falar assim, não, Arthur, você não tá curado. Tipo assim, eu não desminto. Cada um ali, né? Não entro nisso. Mas é só assim, se a gente for tecnicamente, assim, prestar bastante atenção no dado mesmo científico, é complicado prometer a cura. Mas existem níveis dos transtornos. Várias pessoas vão ter só um episódio, nunca mais vão ter. Agora, uma coisa que a gente pode garantir é que pessoas, por exemplo, transtorno bipolar, a pessoa vai ter a crise, ela pode ter outra crise, mas sempre que ela tiver, vai ter o tratamento e ela vai sair. E, por exemplo, transtorno bipolar é um transtorno do humor. O resto da pessoa tá totalmente normal. Não é doido, não é louco, não é nada disso. Ela fazendo o tratamento direitinho, vida normal, né? Agora, esquizofrenia, aí já é um quadro mais grave, tem algumas incapacidades e tal. Então, cada quadro tem a sua característica. E o fundamental que a Paula falou, que eu friso muito meus pacientes também, é mudança de estilo de vida. Né? A pessoa ela tem que fazer uma série de mudanças, porque nós estamos falando de uma população que estava acostumada a ir em psiquiatra e só receber remédio. Então, ninguém também nunca tinha proposto para elas essa mudança e com tantos hábitos que a gente está descobrindo que fazem tão bem, auxiliam tanto no tratamento. Excelente. Com relação a tratamento, é muito comum as pessoas falarem assim, mas se eu tomar remédio, eu não vou ficar viciada. É pra sempre que eu vou tomar? Não quero tomar, porque eu não quero ficar refém de remédio pra sempre. Existe essa possibilidade? São as próximas perguntas, porque a primeira é, pode beber? A primeiríssima de todas. Pode beber com esse remédio? Nossa, com certeza. Todo mundo faz esse questionamento. E a mas grande... pode beber mesmo? Você não respondeu. Não me respondeu ainda. Não, né? Não, então eu prefiro ficar. Técnica. Então, desliga aqui. Tecnicamente, não. Mas, bom, vamos falar disso. O que ele faz? Tem alguns remédios que o efeito, vamos dizer assim, se soma e a gente tem uma preocupação de fazer uma depressão respiratória, por exemplo, que são os benzodiazepínicos, os tarja pretas, tipo clonazepam, Rivotril, o que fez o Jordan Peterson passar por aquele período tenso da vida. Então, assim, tarja preta realmente é não. Zero.
Agora, antidepressivo, por exemplo, o que ele faz? Ele diminui a absorção naquele dia que ingeriu. Ele compete pela metabolização. Então, diminui. Se você está com um quadro recente ou um quadro grave, que a gente precisa atingir um nível sérico da medicação, né, bem significativo, essa queda é bem importante. Então, né, pelo menos no início de tratamento, né, isso também não é indicado. Mas o problema é esse, digamos assim, essa queda. E o álcool, ele tem uma outra coisa que ele faz? Ele, de uma maneira mais artificial, ele libera uma quantidade de neurotransmissor que a gente ia liberar de uma forma progressiva. Então, dá aquela alegria, no outro dia dá aquela coisa assim, né? Numa intensidade menor do que outras drogas, por exemplo, mas ele faz um pouco isso. Então, para quem tá bem, isso é ok, a gente não chega a perceber. Mas quem tá mal, essa elevação, essa queda é muito significativa. Então, esses são os principais problemas. Tá assim. vendo o jovenzinho, sad boy de Instagram, fica achando cool tomar Rivotril, entendeu? Fica legal. Tu não pode beber, entendeu? E não pode ficar tomando Rivotril, assim, a torta direito, não. E não pode beber, e não pode, vai estudar. Vai estudar. Vai estudar que teu pai paga. Deixa de ser tuas jovem. contas. Mas e aí? Aí a pessoa não precisa ficar tomando pra sempre? Essas são dúvidas que não são pertinentes, digamos. Não, são todas, né? Eu acho que a pessoa tem que ir lá no consultório e perguntar tudo. Tem que sair de lá, tirar assim. tudo ali. Mas, assim, então, a primeira ideia é a seguinte. Então, é bom diferenciar os dois principais tipos, né? Igual a Paula falou. Tarja preta é uma coisa, né? Assim, tarja preta, eu costumo dizer que não é tratamento propriamente dito. É um alívio de sintoma. Então, você tá tendo uma crise, tá tendo um ataque de pânico e tal. O psiquiatra ali no início do tratamento, ele pode associar um benzodiazepínico para te aliviar ali no momento de crise. Mas ele não é ele quem resolve o quadro principal. E qual que é o problema? Eles fazem efeito rápido. Então o pessoal gosta. Porque, lógico, né? Você tá tendo um ataque de pânico, né? Que você teve. Literalmente, você tá sentindo que você vai morrer. O primeiro ataque, o cara vai para o hospital. Ele tem certeza que ele tá morrendo. Então, se você tem uma coisa que alivia aquilo imediatamente, ajuda bastante. Como eles dizem, tira com a mão. Só que aí a gente precisa de um tratamento para que a crise não volte. E isso o tarja preta não dá. Então, para que a crise não volte, eu preciso de um antidepressivo, né? Que é esse que a gente usa mais tempo. E aí a gente tem fase do tratamento. Fase aguda, de continuação, de manutenção. A pessoa já melhora, geralmente, na fase aguda. Rapidinho, dentro dos primeiros 3 meses, a pessoa volta muito próximo do normal dela. Qual que é o risco disso? Parar de tomar o remédio, o Achar que tá antidepressivo. tudo certo. O antidepressivo, tá? Que eu tô falando. Só que aí qual que é o problema? Você tem uma média geral, dentro do primeiro ano pós-crise, você tá mais frágil e mais suscetível a ter recaídas. Então, resumindo, o remédio não serve só para te tirar do buraco, mas para te manter fora do buraco. Então, é interessante, lógico que eu tô falando aqui de um modo geral, mas seria interessante, pelo menos durante o primeiro ano, a pessoa continuar usando ali a medicação, indo no psiquiatra, revendo, Fazendo contando. terapia também. Terapia. Aí, inclusive, eu falo para meus pacientes, explico isso aqui que eu tô explicando e falo assim, ó, você tem 1 ano para mudar de vida. Atividade física, você faz quanto? Ah, nós precisamos de tantas vezes, maior intensidade. Terapia, você faz? Ah, quais são as questões da sua vida? Eu vou entrando nas outras coisas. Então, é 1 ano para a pessoa ir preparando o estilo de vida dela para que ela suporte ficar sem a medicação. Então, atividade física, por exemplo, é uma coisa que eu insisto demais com meus pacientes. Por quê? O que o antidepressivo faz? Ele te dá neurotransmissores, tá? Qual é a forma natural mais eficaz de ter neurotransmissores? Atividade física. Só que é qualquer atividade física, é uma caminhada? Assim, não, né? É uma atividade física intensa, aeróbica, uma frequência boa, né? Para aí sim você conseguir. Lógico que cada um olhando lá a questão cardiológica, né, e tudo mais. Mas, geralmente, a ideia é essa. Aí, qual que é o problema de... Ah, Saulo, mas eu tenho uma vizinha que usa remédio o resto da vida e eu tô com medo disso. Geralmente, essa vizinha foi o seguinte. Ela usou os primeiros 2 meses, melhorou e falou, não preciso mais. Ela largou o remédio. Dentro de 1 ano, ela teve outro episódio. Ela já tinha a caixa do remédio na casa dela, ela já sabia qual remédio que melhorava, ela voltou a tomar, melhorou de novo em 2 meses. O que ela fez? Largou de novo. Então ela foi tendo múltiplos episódios depressivos e
A ansiedade e a depressão, a grosso modo, são doenças que se alimentam delas mesmas. Então, quanto mais episódios você tem, mais episódios você vai ter. Nossa. Então, se você cronificar isso, você vai precisar tomar o remédio. O que é totalmente diferente do remédio causar a dependência, entende? Então, é mais qual que é a minha recomendação? É o comportamento da pessoa. Exato. Né? Então, a recomendação que eu dou é: trate o primeiro episódio da melhor maneira que você conseguir, modifique seu estilo de vida para que não seja necessário que você use o remédio por muito tempo. Mas antidepressivo não causa dependência. E, doutora, para a gente já ir se encaminhando para o nosso final aqui do nosso papo, eu queria uma resposta de vocês também, né? Primeiro, claro, as redes sociais, como é que a gente encontra vocês na internet. E uma última pergunta, né? Se a pessoa se descobriu, de repente, em algum quadro, ou ela está se sentindo mal, está achando que ela pode ter alguma coisa, quem que ela deve procurar, o que ela precisa fazer? É uma pergunta frequente. Isso eu procuro primeiro psicólogo, procuro primeiro psiquiatra e tal. Isso acho que depende muito do sintoma principal que ela está sentindo, mas em geral, exemplo, não sei se é preguiça, se a gente precisa fazer uma investigação orgânica, biológica, né? Então é interessante procurar um médico que faça essa orientação e aí a gente faz um encaminhamento, caso necessário, que quase sempre é necessário uma abordagem psicoterápica, né? E pode ser feita pelo próprio psiquiatra ou uma terapia com psicólogo em conjunto, mas é mais importante essa questão do sintoma principal, que normalmente é falta de energia ou muito sintoma físico. Então, a gente precisa excluir uma causa orgânica, teria que ser um médico. Excelente. Nossa, eu tirei tantas dúvidas nesse podcast. Foi tão bom. Qual que é a rede social de vocês, para as pessoas acharem? O meu é Dr. Saulo Barbosa lá no Instagram, e lá na bio tem o link que o pessoal me acha aí nas outras coisas, nos outros cursos e tudo mais. Vai estar aparecendo também no vídeo aí, na descrição também. E você, Paula? O meu é Paula Camposan Dória, mesma coisa. Tem um linkzinho lá que leva a tudo. Perfeito. Gente, muito obrigada. Muito Baita maravilhoso, podcast, muito esclarecedor demais. Muito Carimbo obrigada. tá aqui, se alguém precisar. Passa aquelazinha por fora ali. Que horror, gente, é brincadeira. Um beijo, queridos. Muito obrigada, viu? Até a próxima. As portas estão sempre abertas. Obrigada, foi Obrigado. uma honra. Valeu, meu povo. Beijo. Até semana que vem. Até a próxima Conversa Paralela.